Bom, meu nome é Gabriel Sampaio, eu sou aluno do segundo ano do Semale e venho aqui agora apresentar um breve resumo e também algumas opiniões que tive e tenho sobre o conto A Pessoa é para o que Nasce, do jornalista e agora escritor Ricardo Ismael. Bom, vou começar falando dos personagens principais, Sebastião e Rubinho, avô e neto. Sebastião foi um homem que sempre viveu no campo, um agricultor, viveu com seus pais, que era Rubião e Dona Engrácia. Eles vieram a falecer também ali no campo onde viveram toda a sua vida. E Sebastião foi construindo a sua vida. Conheceu Margarida, que se casou. Foi a sua primeira e única esposa. Eles tiveram uma filha, chamada Antônia Emericiana. Esse nome foi dado em homenagem à sua avó, a avó de Sebastião. Foi considerada tanto para Vaza Barris, que era onde eles viviam no campo, quanto para a cidade de Belo Monte, que estava a 30 quilômetros de Vaza Barris, e toda a região, porque ela foi uma heroína na Guerra de Canudos, Dona Mericiana Rogácia do Amor Divino. Ela lutou ao lado de Antônio Conselheiro até o fim. Então, grandes traços do realismo e da história do nosso povo baiano está nesse conto. Dando continuidade, Antônia Mericiana conheceu Rubenito dos Carajás, e eles se casaram e tiveram um filho. Esse filho foi Rubinho. Rubinho viveu a sua infância com seus avós no campo, enquanto seus pais estavam em Belo Monte, trabalhando por conta da estrutura e as condições, né, de trabalho também, para sustentar seu filho, se sustentar, era muito maior. Rubinho cresceu com os ensinamentos do avô, o ensinando a simplicidade, o caráter, né, a honestidade acima de tudo, e que dá valor a essas pequenas coisas que podem se tornar grandes, que é cultivar, plantar, colher e cuidar dos animais, que a fauna e a flora devem ser protegidos, cuidados, enfim. E ele passou isso para o seu neto, que teve que ir para a cidade algum tempo depois para estudar. Eles passaram a se ver com menos frequência, se viam algumas vezes durante a semana. Nas férias, Rubinho voltava ao campo, mas não era como antes, principalmente depois que Rubinho teve que sair de Belo Monte para cursar uma universidade. Se tornou um técnico de agrimensura, então ganhou muita moral na sociedade quando também passou a ser secretário do diretor de obras e infraestrutura de todo o governo da Bahia. Com isso, ele teve uma grande ideia: construir barragens e represas em Belo Monte e em toda a região, principalmente na sua cidade, né, que é Belo Monte, e Vazas Barris, que é a terra dos seus avós. Só que, coincidentemente, após estarem de acordo com o prefeito de Belo Monte, toda a região, que realmente construiriam essas barragens e represas, o lugar mais viável para a construção foi em Vaza Barris. Então, os moradores teriam que deixar suas terras e receberiam indenização quanto a isso. Os moradores até que estavam tanto quanto satisfeitos, porque naquele sertão semiárido a escassez de água era muito grande. Então, de certa forma, resolveria o problema. Só que o único que não estava de acordo com isso era o próprio avô, Sebastião. Ele queria continuar na sua terra, até chegou a dizer que só sairia de lá morto. Rubinho tentou convencê-lo, mesmo estando tão distante, não sendo o mesmo de antes. Sebastião até citou isso, que eles não são mais íntimos e que Rubinho não tem direito de pedir isso a ele. E falou que só os ricos se beneficiariam com essa ideia. Mas seu genro, sua filha, também tentaram convencê-lo, toda a família. Não deu certo. Sua esposa, Margarida, acabou ficando doente, visto que a família estava se desestruturando e não tinha mais aquela união que sempre tiveram. Um oficial de justiça chegou a ir na casa de Sebastião, onde ele estava com a carabina, e apontou para esse oficial, porque ele disse que não sairia de lá, só se fosse morto. Sebastião também costumou a dizer, falou essa frase de que a pessoa é para o que nasce. Então, continuando, o oficial voltou com o delegado e com alguns policiais. Rubinho ficou sabendo disso e também correu para o campo. Sebastião com a arma apontada para eles com a arma apontada para Sebastião. Rubinho
chegou para conversar com o avô e aí um policial acabou atirando. E aí o conto acabou. Fica subentendido para a interpretação do leitor imaginar o que aconteceu, o que deve ter acontecido. Se o neto que viveu a sua infância conhecendo sobre a tradição, sobre a história, os valores dos seus familiares antepassados e todo o suor que eles deram, e que esse neto foi para a cidade, conheceu o novo, teve novas experiências e a sua mudança foi constante, que trouxe o moderno para aquela cidade de Belo Monte e para toda a região tão pobre, e achava que esse novo, esse moderno, o modernismo presente aí, né, claro, fosse mudar o futuro. Será que a bala chegou a atingi-lo? E Sebastião, claro, aquele homem que disse que a pessoa é para o que nasce e levou sempre aquela crença, disse que só sairia de lá morto, porque, como eu já disse, o suor derramado por toda a sua família e por ele, por aquilo ali, ele acreditava que ali era o lugar que ele nasceu e que ele deveria morrer. Então é um conto onde traz tantos traços da literatura e dos processos de escolas literárias, sendo ela o realismo, com a Grande Guerra de Canudos e o conflito que o tempo acaba trazendo e mudando as pessoas, o naturalismo, o campo, a fauna, a flora, o modernismo que foi passado para o pensamento, para a cabeça de Rubinho. Então são diversas escolas literárias e é um conto novo, com traços da própria e dita Bahia, e que confunde um pouco o leitor e no final acaba deixando para ele próprio interpretar o que veio a acontecer.